Aparecido Santana está apresentando Parada do Caminhoneiro. Nem bem amanhece o dia, tô na Rio Bahia. No dia 13 do ano de 2001, você sofreu um acidente. Foi um momento bastante complicado em sua vida. Eu gostaria que você falasse também em relação a isso. Sim, esse foi um momento difícil. Foi o segundo acidente que eu sofri. Eu coloco dia 13, porque foi realmente um dia 13, uma sexta-feira 13, que aconteceu esse fato. Se eu não estiver enganado, esse foi um fato que aconteceu comigo pela estrada. Eu bati o caminhão, né? Fazia uma curva um pouco rápida, e naquela curva estava um caminhão que também estava quebrado naquele momento. E a frente dele já no acostamento e a traseira no meio da pista, bem no meio da curva. E de repente, eu fiz aquela curva, eu dei de cara com aquele caminhão parado. Então foi só o tempo de tomar aquele susto e tirar o meu lado. Então eu bati violentamente na traseira desse caminhão e graças a Deus só tive alguns arranhãozinhos, né? Mas o caminhão, ele teve uma perda total. É um susto que eu passei um dos sustos que eu passei nessa vida de estradeira. Outro ponto bem destacado no seu livro é em relação à relação patrão-empregado, do caminhoneiro com o seu patrão. E você relata bem, inclusive cita que no princípio, quando você começou a dirigir o caminhão, você ainda muito novo e não tinha nem a confiança de entregar um caminhão pelo seu porte físico. Eu gostaria também que você falasse, citasse em relação a essa questão, a relação patrão e o caminhoneiro. Então, Aparecido, quando eu comecei a trabalhar de caminhão mesmo, quando eu completei os meus 18 anos de idade, eu adquiri a minha habilitação de motorista e já consegui um emprego logo de cara, né? Peguei um caminhão para trabalhar e tal, mas eu tinha um perfil de menino mesmo. Eu tinha 18 anos, mas eu parecia que tinha 15 anos, 16 anos. Tanto que na época, muitos policiais me paravam frequentemente, porque pensavam se tratar de um menino no volante, né? Então, naquela época, muitas pessoas não tinham essa confiança. Quando a gente ia pegar um caminhão para trabalhar, as pessoas ficavam com o pé atrás, falavam, nossa, é muito menino esse rapaz, só dá um caminhão na mão dele para fazer viagens longas e tal. Mas, por eu ter o meu pai, né, que já era um motorista conhecido na região, antes de eu pegar o primeiro caminhão de um patrão, então eu fiz umas viagens do caminhão do meu pai. Isso me deu uma certa moral na minha cidade, confiança para outras pessoas e entregar um caminhão para poder viajar de fato. Mas esse primeiro caminhão que eu trabalhei, acho que foi em 1995, eu comecei em 94, em 1995, eu sofri um acidente também que foi muito sério. O caminhão ele disparou morro abaixo, eu tentei salvá-lo e acabei quase sendo esmagado por ele, e assim, tive fraturas na bacia e fiquei um ano parado. E o meu patrão, naquela época, fez um comentário muito triste, né? Porque disse que a culpa era dele, porque ele colocou uma criança no volante, né? Então, eu fiquei muito chateado com esse comentário e, como é um diário que eu fazia, eu escrevi isso e foi parar no livro. Mas eu fiquei muito triste com esse comentário do meu ex-patrão, o meu primeiro patrão, né? E disse que eu era muito criança, então que a besteira se fez por falta de experiência. Entendeu? Entendi. Ô, Jean, em relação às festas do Nordeste, você cita que as melhores. Sim. E de fato viu? É uma parte engraçada do livro, né, que eu coloquei, só que é verdade, que eu fui muitas vezes aí para o Nordeste e já participei de muitos forrós aí e adorei, viu?
Acho que é o melhor lugar para se viajar no Brasil, viu? É o lado do Nordeste. O forró, o carnaval, né? Aí Itabaiana já fui algumas vezes, também gostei do movimento. Legal. Então eu brinquei no livro que eu não sei se o caminhoneiro ele vai pelo frete, que é muito bom, ou se ele vai por causa das festas, que são excelentes. Participação no seriado Carga Pesada. Você ia para o Rio e acabou conhecendo aí o Antônio Fagundes, o Estênio Garcia, e acabou tornando aí um ator por acaso. E nessa parte que você participa, você cita que eles generalizam um pouco o perfil do caminhoneiro, pediu para você se sujar de graxa, esse tipo de coisa. Queria que você falasse também sobre essa participação. Sim, olha, você vê, isso foi um caso interessante. Gostei muito de participar do Carga Pesada, participei como figurante. Foi um caso que eu parei no posto para tomar um banho, tomar um café, e a Rede Globo estava ali fazendo aquela gravação, mas eu encontrei com o Antônio Fagundes, o Estênio Garcia, andando por ali, e um produtor do seriado me convidou para participar. Eu fui correndo, né? Alegria total, e eu sou fã daquele seriado e também dos atores que me trataram muito bem. Porém, naquele momento da gravação, eu achei errado como eles produziram o caminhoneiro, né? Eles chamaram outra pessoa lá, que era um caminhoneiro, estava viajando normalmente, só que trocaram toda a vestimenta dele, colocaram uma roupa muito surrada, uma toalha muito suja, era para ele se virar, sujaram ele um pouco de graxa, e até me pediram para me sujar um pouco também. Eu falei, mas por que isso? Por que já não retrata um caminhoneiro como ele é, como ele está aqui? Não, para a gente mostrar a vida sofrida do caminhoneiro. Eu falei, mas a vida sofrida do caminhoneiro não significa retratar o caminhoneiro como uma pessoa suja, como uma pessoa mal vestida. Assim, eu achei que estava atrapalhando a imagem do caminhoneiro, então eu conversei isso até com o Fagundes, eu disse para ele. Aí ele deu pisada e falou, mas a gente quer só mostrar a vida do caminhoneiro que é sofrida, e por isso colocar ele um pouco mais sujo. Parada do Caminhoneiro.